Graça e paz, meus irmãos. Paz do Senhor para todos vocês aí. Uma honra estar com vocês hoje. Quero agradecer a Deus aí pela vida de cada um de vocês. E desde já convidar vocês aí. Abre uma sala de vídeo aí, convidando aí seus amigos aí para estarem assistindo. Hoje vai ser uma bênção, eu creio. Não tenho dúvida disso. Amém? E antes de falar qualquer coisa aqui, já quero chamá-lo aí, convidá-lo a estar orando junto comigo aqui. Ore aí na sua casa aí também. Reúna aí a sua família. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Obrigado, ó Pai, por este momento, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, Pai. Pai, eu quero pedir a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a partir desse momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria, entendimento, ó Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que a Tua presença encha as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é mais um dia que Deus nos deu, uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. E eu quero ler aqui rapidamente aqui um versículo da palavra do Senhor. Se encontra lá em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, e olha só o que diz. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Amém, meus irmãos? Que nós possamos manter os nossos olhos em Jesus, somente nele. Talvez nesse momento aqui, às vezes a gente deixa esse versículo meio de lado. A gente coloca os nossos olhos em toda essa situação que nós estamos vendo, que nós aí estamos vendo através da televisão, ouvindo os noticiários, e a gente tira os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus. E o escritor de Hebreus aqui, ele diz assim, ó: coloque os teus olhos, mantenha os teus olhos fixos em Jesus. Por que manter os nossos olhos fixos em Jesus? Porque senão, meus irmãos, a gente começa a se contaminar com tudo isso que nós estamos vendo. Nós estamos atravessando momentos difíceis, né? Dias difíceis, e tudo isso tem um poder de nos contaminar, e a gente acaba se contaminando com essas coisas todas aí, e isso vai minando a nossa fé, a nossa alegria, o nosso prazer de servir a Deus. E daqui a pouco a gente está murcho, daqui a pouco a gente tá sem força, daqui a pouco a gente está desanimado, até depressivo, né? Por quê? Porque a gente vê muitas vezes coisas acontecerem na nossa vida que até um tempo atrás não aconteciam. E isso nos abala, isso mexe com a gente, né? Isso tem o poder muitas vezes até neutralizar e nos colocar numa vala chamada medo. E é complicado a gente entrar por esse caminho, meus irmãos, porque talvez a gente entre e não saia. E é tudo isso que o diabo quer, né? Mas o escritor de Hebreus aqui, ele diz, olha, mantenha o teu olhar em Jesus. Quando você mantém o teu olhar em Jesus, pode ter certeza, socorro vem, né? Pode ter certeza que a mão de Deus vai estar estendida lá, né? Como naquela situação ali que Pedro, né? Quando andou pelas águas ali, né? E Pedro desviou o olhar e colocou o olhar ali na força do vento. E daqui a pouco, quando ele foi ver, ele já estava submergindo, né? E Jesus ali estendeu a mão, segurou nas mãos de Pedro ali para que ele não afundasse. Mas quando tira o olhar, né? A gente tira o olhar, a gente coloca o olhar nas pessoas, a gente coloca o olhar no governo, a gente coloca o olhar na situação. Então daqui a pouco a gente está elegendo muitos culpados. Quando na verdade, conforme a gente tem falado aqui nos grupos familiares, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é no mundo espiritual. Ó, e vou dizer, meus irmãos, né? Você depende primeiramente de Deus. Se você não tiver a bênção de Deus, não é governo que vai resolver a tua situação. Você depende de Deus. Essa que é a grande verdade. Se Deus for contigo, ó, a Bíblia diz o quê? Se Deus não edifica a casa, em vão vigia o sentinela. Não tem como. Você precisa primeiramente da bênção de Deus. É lógico, oramos para que toda essa situação
se resolva e que o nosso país possa melhorar a situação para o bem da nação. Nós oramos para isso, queremos que melhore mesmo, mas nós dependemos primeiramente de Deus. Essa que é a grande verdade. Amém? Fique com essa palavra no seu coração nesta noite, que Deus possa abençoar a tua vida, fortalecer a tua vida. Quero chamar aqui a Patrícia Stefano hoje, está nos dando a honra hoje aqui de nos trazer uma palavra aqui abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tati. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Estamos aqui hoje num momento diferente, né? Não podemos nos ver, não posso olhar para o rostinho de cada um de vocês. Mas nós temos que louvar a Deus também porque nós temos essa ferramenta, né? Essa tecnologia, onde nós podemos aí nos alimentar também da palavra do Senhor. Né? Estou muito feliz por poder estar aqui. Né? E eu creio que Deus vai falar de uma forma especial ao nosso coração. Né? Eu peço que você não se distraia nesse momento. Eu sei que em casa é diferente, a nossa rotina muda. Então, se você está num ambiente com barulho, eu peço que você vá até o seu quarto. Se está muito barulho, se recolha a um local onde agora você possa se conectar com Deus. A sua mente agora tem que estar limpa, ela tem que estar livre, porque o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Hoje eu vou trazer aqui uma palavra sobre a história do rei Ezequias, um homem que confiou muito em Deus. E se você é como eu, que crê que o Deus de ontem, aquele que fez o milagre no passado, aquele que fez o mar vermelho se abrir, aquele que parava as pragas, aquele que fez o aleijado voltar a andar, se você crê que o Deus de ontem é o Deus de hoje, você vai sentir a mão do Senhor na sua vida, meu irmão. Nós enfrentamos tempos difíceis, assim como este homem do Senhor enfrentou. Ele enfrentou 2 batalhas aqui. Situações que ao olho dele ele achava que não tinha solução. Mas ele pôde sentir a mão de Deus sobre a vida dele. E que em nome do Senhor Jesus, nesse momento, nessa noite, você, do jeitinho que você está, você possa sentir a mão do Senhor na tua vida. Que você declare agora o seu amor por Deus. Que você possa declarar a sua confiança no Senhor. Que você possa exercer a sua fé. E acreditar que dias melhores virão. Em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar nessa noite com a leitura do Salmo 116. Amém? Salmo 116. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá, amém? Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis, em algumas traduções diz, os laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei ou caí em aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido. Aqui ele estava falando prostrado, mas ele me livrou. Versículo 7. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus por esse salmo maravilhoso. Depois nós voltaremos aqui para estar recapitulando sobre esse salmo. Bom, alguns estudiosos, eles dizem que esse salmo, ele foi escrito pelo profeta Ezequias, como forma de contar o seu testemunho de vida. E tudo nos leva a crer que isso foi um fato. Quem foi Ezequias?
Ezequias ele foi um dos sucessores do reinado de Davi. Ele assumiu o trono com 25 anos. Ezequias era filho de Abi e Acás. Ele reinou por 29 anos e ele morre aos 54 anos. Esse profeta ele tinha muita fé. Constantemente ele alertava o povo sobre a consciência do pecado e do quanto isso desagradava a Deus. Além disso, ele ensinava os mandamentos para que o povo pudesse se aproximar de Deus. E logo quando Ezequias começou a reinar, ele reparou e purificou o templo. Ele uniu sacerdotes e levitas no seu ministério e ele restabeleceu a celebração da Páscoa. Logo em seguida, combateu a idolatria, então praticada pelo povo de Judá, que cultuava naquela época os deuses pagãos. Ele foi um dos reis mais piedosos de sua geração. Vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 5. Segunda Reis, capítulo 18, versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha a confiança que esse homem teve no Senhor. Antes dele não houve outro igual, e depois dele também não houve outro igual. E mesmo ele sendo filho de um homem perverso, ele nos mostra, né, ele nos prova que o homem não é fruto do meio, que é possível ser diferente. Mas quando ele tinha 39 anos, 14 anos depois do início do seu reinado, no auge do governo, ele enfrenta dois gravíssimos problemas. Um problema externo e um problema interno. Primeiro, o problema externo. O maior império da época, o Império Assírio, ele se levanta contra o povo de Judá. Então Ezequias ali ele se vê encurralado, sem chance de defesa. Ele naquela época ele não tinha estrutura e nem chance militar para vencer aquele exército. E o rei da Síria audacioso, ele manda avisar Ezequias que nenhum dos deuses seria capaz de livrar ele daquele ataque. E então, Ezequias passa por um outro problema, um problema interno. Ezequias estava enfermo. Ezequias ele estava acometido de uma úlcera, que muitos falam que podia se tratar de um câncer. Vamos conhecer o que aconteceu com Ezequias aqui, no livro de 2 Reis, no capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha sua casa em ordem, pois você vai morrer, você não vai se recuperar. Olha a notícia que esse homem recebeu. Uma pessoa enferma, onde o Senhor, Deus manda o profeta até a casa dele, para dizer para que ele arrume a casa, porque ele não vai se recuperar. O seu dinheiro, a sua posição financeira, a sua posição como rei, não poderia livrar desse grande problema. Então, qual foi a postura de Ezequias? O que ele fez? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele ora, meus irmãos, uma oração fervorosa. Ele fala para Deus: lembra-te, Senhor, como eu tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Uma oração sincera, uma oração que expôs ali a sua fidelidade a Deus. Uma oração que comove o coração de Deus. E rapidamente, meus irmãos, o Senhor lhe responde a oração do servo.
E então, rapidamente o Senhor respondeu àquela oração. E antes que Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volta lá, Isaías. Eu ouvi a oração do meu servo. Volta lá. Isaías volta. A palavra do Senhor veio a ele. Volta e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi as suas lágrimas. Eu ouvi a sua oração. Eu vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Glória a Deus, meus irmãos. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você, essa cidade, das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Glória a Deus, meus irmãos. Nós podemos contemplar a ação de Deus na vida deste homem. Um mover de Deus, algo extraordinário. O Senhor, Ele move o universo para responder a oração sincera, o coração quebrantado de Ezequias. E Ele promove ali este milagre. Tanto do lado externo, cercado, bombardeado, aos olhos dele, ele não poderia vencer aquele exército. Uma enfermidade, uma doença, uma úlcera possivelmente poderia ser um câncer. Imaginem como estava a mente deste homem. Mas ele teve uma escolha certa. Ele foi sensato. Ele buscou o único que podia resolver o seu problema. Ele se colocou aos pés do Senhor. E o Senhor prontamente respondeu a oração dele. Amém? Então, segundo os estudiosos, agora nós vamos voltar lá para o Salmo 116. Ezequias, ele compõe este salmo para contar a sua história e o livramento que ele recebeu de Deus. Então, no salmo, aqui ó, no 116, no versículo 3, 116, versículo 3. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aqui ele destaca o que aconteceu com ele. O problema interno, os laços de morte, a armadilha, algo que não era visível. Ele estava cercado ali pelos laços de morte. Angústias de inferno se apoderaram de mim. Nós sabemos que a angústia ela faz parte do comportamento humano, mas será que nós podemos imaginar o que seria uma angústia do inferno? Que tipo de situação, que tipo de ataque que esse homem estava passando? Acho que nós não saberíamos descrever, meus irmãos. Aqui Ezequias ele quis dizer que ali o inferno ele havia mudado de endereço e que estava dentro dele. E com esse resultado ele diz, caí em tribulação e tristeza. Tribulação é um peso. Quer dizer que a alegria dele foi embora. Ele estava em grande tristeza. E nós também, meus irmãos. Mesmo orando, mesmo buscando a presença do Senhor, há momentos em nossas vidas que nós sofremos esse tipo de ataque. Há momentos em nossas vidas que nós nos sentimos caídos. Aqui no versículo 6 ele fala, fui abatido. Ele se sente abatido, ele se sente encurralado. E todos nós, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, nós estamos sujeitos a cair. A palavra do Senhor que fala que aquele que está em pé, que acha, que está em pé, cuide para não cair. Nenhum de nós pode bater no peito e falar, eu não vou cair nessa fraqueza. Eu não faço. Eu jamais pecaria dessa forma. Nenhum de nós podemos dizer isso, meus irmãos.
porque todos nós estamos sujeitos. Se você está aí no pé hoje, é porque a mão do Senhor tem sustentado. A mão forte, conselho do Senhor, a tua palavra, isso tem te sustentado. Mas isso não impede de que um dia você se depare com uma grande tribulação, com uma grande situação, que você seja confrontado aí por espíritos malignos, que você e eu, que nós não estejamos sujeitos a crer. O que nós precisamos é vigiar para que isso não venha acontecer. E segurar na mão desse Deus Todo-Poderoso que está conosco, que nos perdoa dos pecados, que nos dá uma segunda chance para prosseguir. Mas o que fazer nessas horas? O que fazer? Quando nós estamos em total desespero, quando nós estamos encurralados, numa situação que foge do nosso controle, o que fazer? Será que nós temos que nos rebelar contra Deus? Será que nós temos que colocar em xeque o amor do Senhor? Muitas pessoas têm se perdido, meus irmãos. Muitas pessoas têm entrado em profundo desespero. Muitos têm caído numa profunda vontade de tirar até a própria vida, numa depressão profunda. Muitos têm recolhido as drogas, mergulham no mundo das drogas. Nós nos sentimos encurralados por um problema maior que nossas forças. Aparentemente não há solução. Uma enfermidade a qual esse homem se encontrou. Uma doença pré-existente. Algo que o médico não tem cura. Como agir nesse momento? O que Ezequias fez? Muitas vezes nós precisamos estar lá embaixo, no último degrau, para nos voltarmos a Deus, para olharmos para o único que pode resolver o nosso problema, o único que conhece a raiz da situação e o único que tem a solução, meus irmãos, para todas as coisas. E Ezequias, ele usa uma palavra de ligação chave. Aqui no Salmo 116, no versículo 4, ele fala: então invoquei o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, ele descobre algo glorioso. Ele descobre que Deus é compassivo. Ele descobre que Deus é misericordioso. E ele descobre que os dramas da vida dele, aquelas situações que ele estava passando, não era alheia aos olhos do Senhor. Que o Senhor estava ali, que ele se compadecia e que ele estava a todo tempo junto de Ezequias. E nós precisamos nos voltar a Deus, pois só Ele, de fato, conhece e tem a solução para os nossos problemas. Aqui no versículo 8, ele vai falar do grande livramento espiritual, emocional e moral que Deus concedeu para ele. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Deus é a própria cura. Ele é a cura. É só Ele que pode entrar aqui na nossa mente. É só invocando o nome do Senhor. É só andando com Ele que a gente pode, nesse momento, ter a cura que a nossa mente precisa, meus irmãos. Ter a cura da nossa enfermidade. Ter a cura das feridas, das doenças. Muitas vezes é uma situação moral que você está passando. Você, assim como eu, nós sempre fomos uma pessoa honesta. De repente você se vê no meio de uma pandemia. De repente você se vê desempregado. De repente você começa a receber uma sequência de ligações de cobrança. E você está sofrendo um dano moral. Você se sente abatido. Você se sente ali, meu Deus, o que eu posso fazer? Hoje eu não posso fazer nada. Só Deus pode trazer a cura para as nossas vidas. Ele é a cura. Ele é o refrigério. É só Ele, meus irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. É
é o Senhor que vai estar do nosso lado. E aqui no versículo 7, é um versículo assim, perfeito, o qual eu refleti muito e eu coloquei muito em prática esse versículo. Antes de eu trazer essa palavra para vocês, o Senhor falou muito ao meu coração. Muito mesmo, eu refleti bastante em como Deus é bom. Como Deus foi maravilhoso com esse homem. E como Ele tem sido maravilhoso conosco. Aqui no versículo 7, ele vai dizer: volta minha alma para o teu repouso. Volta minha alma. Nesse momento, Ezequias está conversando com ele mesmo. É aquele momento em que nós necessitamos olhar para nós mesmos. Sabe aquela conversa do espelho, onde você olha para dentro de você? Volta minha alma ao descanso. Não é uma situação fácil. Porque é fácil muitas vezes a gente enxergar o erro da outra pessoa. É fácil a gente falar para as pessoas, a gente achar o que a pessoa deve mudar. Mas não é fácil quando a gente precisa olhar para dentro de nós, nos confrontarmos e saber que precisamos mudar e saber que precisamos ter uma postura diferente. Não é fácil, mas é extremamente necessário. Se autoavaliar, se corrigir, olhar para dentro de nós mesmos e enxergar que nós precisamos mudar. Enxergar que perante uma situação nós precisamos agir de forma diferente. Porque enquanto a gente achar que está tudo bem, meus irmãos, que a gente está agindo da forma certa, que é desse jeito, não haverá mudança. Se confronte, olhe para o seu íntimo, olhe para a sua alma, converse com você mesmo. E muitas vezes nós enfrentamos situações sim, que nos deixam angustiados, uma grande tribulação. E nós agimos, meus irmãos, como se Deus nunca tivesse feito nada por nós. A impressão que dá é que nós esquecemos os livramentos, a manifestação do poder de Deus para a nossa vida. Então é momento de você olhar para você agora. É momento de você conversar com o seu íntimo e falar: ei, levanta. O que está acontecendo com você? Por que tanta angústia? Por que você tem chegado a um ponto que você não está conseguindo dormir? Por que você tem colocado a sua fé em xeque? Ei, você está desacreditado. Você está se alimentando de coisas que você não deveria. Você está olhando ao que você pode fazer aos olhos humanos. E você está esquecendo de olhar ao Deus Todo-Poderoso. Você está esquecendo de olhar ao Deus que manifestou aqui na vida deste homem. É o mesmo Deus que agora nós estamos na presença dele. Ei, minha alma, descansa. Volte a Deus. Se chacoalha aí, meu irmão, o que está acontecendo com você? Você está perdendo o controle, você está entregando as rédeas. Você está deixando que uma situação momentânea, ela deixe que você esteja desacreditado de Deus, do mover de Deus na tua vida. Você está achando que a morte chegou, você não quer sair no quintal. E olha para você. Versículo 7, Ezequias fala para ele mesmo: descansa, descansa, volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor já te fez bem. Eu tenho certeza que nesse momento você vai trazer à memória grandes livramentos, grandes coisas que o Senhor já fez na sua vida. E que em nome de Jesus, meus irmãos, essa noite venha o sono. Olha, tenha fé que a vida financeira você vai pôr em ordem. Não deixe o seu casamento ser abalado, a comunhão com seus filhos, o momento com Deus ser abalado por essa situação que o mundo enfrenta. Entenda, não é uma situação que só você, que só eu está enfrentando. É uma situação
situação que o mundo enfrenta. É o momento de nos voltarmos a Deus, encontrar descanso e repouso na sua presença. Ele está com você, Ele está comigo em todo tempo. Ele está conosco. Esse versículo é um versículo maravilhoso, a qual dia após dias nós devemos praticar. E aqui no versículo 2, ele assume um compromisso com Deus. Enquanto eu viver, vou fazer de Deus o Deus da minha vida. Senhor, enquanto eu viver, eu declaro que você é o único Deus da minha vida, o Deus suficiente. E eu vou te servir. Eu acredito só em ti, Pai. É só no seu poder, é só na sua manifestação e é só no seu agir. Enquanto eu viver, eu declaro que o Senhor é o Deus da minha vida. Faça isso, meu irmão. Aí onde você está. Talvez hoje você ainda não reservou um momento para isso. Não tenha vergonha. Talvez você está ao lado de alguém aí que não serve a Deus ainda. Mas através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua fé, através ali do momento que você pode fazer como Ezequias fez, orar, se prostrar e pedir para Deus. Deus pode mover céus e terra a seu favor. Faça isso, declare. Aqui no versículo 9, ele faz a segunda aliança então com o Senhor, onde ele fala: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Nessa terra, não só lá em cima, ele vai andar na presença do Senhor enquanto ele viver. E assim que nós devemos também assumir esse compromisso com Deus. Que nada, meus irmãos, nos tire da presença de Deus. Eu quero te servir, Pai. Eu quero estar na sua presença, Senhor. Todos os dias eu quero renovar minhas forças, eu quero renovar minha fé, eu quero ser capaz de olhar para o alto e eu quero entender que o Senhor é Deus maior que toda a situação que está acontecendo. Ele assume esse compromisso com o Senhor. E o último compromisso maravilhoso, que é o compromisso do amor, está no versículo 1. Amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Quem ama, quer se declarar. E eu te pergunto agora, qual foi a última vez que você se declarou ao Senhor? Qual foi a última vez que você abriu seus lábios e falou: eu te amo, Senhor? Faça isso agora, aonde você estiver, do jeito que você se encontrar agora. Eu te amo. Quando nós amamos, nós queremos se declarar. Então que você se declare agora para o Senhor. Outro detalhe: quem ama tem tempo para a pessoa amada. Não é mesmo? Quando a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer se dedicar. Agora eu faço outra pergunta. Quanto tempo você tem reservado para estar na presença do Senhor? Para conhecê-lo? Para ter intimidade com Ele? Quanto tempo você tem reservado? Muitos agora estão em casa. Será que você está caindo no erro de se alimentar de más notícias? De achar que você está ali com o pé para ir embora? Você está perdendo tempo de se declarar nesse Deus? Será que você está fazendo isso, meu irmão? Quem ama quer honrar. Quer honrar. Ele quer agradar. Você tem honrado a Deus com a sua vida? Qual o testemunho de vida que eu e você temos? Nós estamos realmente preocupados em agradar esse Deus? Nós estamos realmente preocupados em demonstrar esse amor?
Vocês têm feito isso, meus irmãos? Se declarado, investido tempo, independente da situação. Se você não tenha feito isso, se você não esteja fazendo isso, que você possa fazer. Fale o que você ame, invoque o Senhor, ande com Ele na terra dos viventes. Até mesmo porque isso aqui tudo é uma passagem, meus irmãos. Nós temos que viver um dia após o outro. O mal basta para cada dia. Viva hoje, glorifique hoje. Se amanhã, depois, eu e você, se a gente não acordar aqui, nós já podemos acordar em outro lugar. Desde que a nossa confiança, a nossa fé, a nossa força esteja no único que nos conhece, que é aquele que nos criou. Foi Ele que nos criou. E nesse momento, eu me vejo como Ezequias. Você é Ezequias. Nós aqui, nós somos Ezequias. Nós estamos passando por esse momento. Mas se você crê que Deus que estendeu a mão para ele, é o Deus que vai estender a mão para mim e para você hoje. O Deus que manifestou o seu poder, o seu milagre, a cura na vida daquele homem, é o Deus que está segurando a minha e a sua mão e que vai manifestar o seu poder, a sua glória, os seus milagres, o impossível nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu estou finalizando. Então não perca mais tempo. A partir de hoje, em nome de Jesus, tome posse das promessas de Deus. Se coloca na posição. Logo tudo isso vai passar. Eu creio que é propósito do Senhor. Nós sairemos como pessoas melhores. Nós vamos valorizar o tempo na casa de Deus, que muitas vezes nós não nos damos importância. O abraço, o contato com as pessoas, meus irmãos. A única coisa que você não pode perder nesse momento de afastamento social é o contato com o Senhor. É o contato com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou finalizar por aqui, tá bom? Glória a Deus, agradeço a Deus por essa palavra, ter a oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês. E eu espero que Deus tenha falado sim, meus irmãos, ao coração de cada um de vocês. E que nós possamos praticar, estarmos fortes, perseverantes e firmes em Deus. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço, meus irmãos, essa oportunidade. Glória a Deus. Maravilha. Deus abençoe aqui a vida da Patrícia por essa palavra, uma palavra abençoada para as nossas vidas. Que a gente possa, meus irmãos, nessa noite refletir, que a gente possa tomar posse, que a gente possa meditar e ver essas atitudes do rei Ezequias diante daquela situação. Não são nada diferentes das que nós estamos passando nos dias atuais. Amém? Mas nós temos um Deus. E Ezequias sabia o Deus que ele servia. Que você também não se esqueça do Deus que você serve. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele não nos abandona. A Bíblia diz que o Deus de Israel, ele não dorme. Ele não tosqueneja. O nosso Deus está sempre conosco. Então que você possa guardar isso no teu coração. Esse momento aqui, essa situação, ela é momentânea, não vai ser para sempre. Ela vai passar. Mas como nós sairemos dela? Talvez toda essa situação vai passar e você vai continuar mal. Porque esse negócio entrou de tal maneira em você que vai abalar você de tal maneira. Mas que você fique firme em Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa. Que Deus possa estar contigo em todos os momentos. Que a tua fé, o teu olhar esteja em Deus. Confiante, meus irmãos, que a provisão de Deus, o socorro de Deus vem. Na hora certa, Deus providencia todas as coisas em nome de Jesus. Coloque o teu olhar no Senhor. Teu coração no Senhor. Como a Patrícia ministrou aqui, né? Quem ama se declara. Oh, esse Deus nosso é um Deus maravilhoso. Esse Deus nosso que nós amamos de todo o nosso coração. Então se declare ao Senhor, confie no Senhor.
que as demais coisas Ele fará em nome de Jesus. Amém? Quero declarar aí uma final de noite abençoado para a tua vida. Amanhã um dia abençoado em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe, esteja assistindo aí, que eu creio que foi uma bênção e será bênção na vida de outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe aí. Um abraço, fiquem com Deus em nome de Jesus. Tenha uma boa noite aí em nome de Jesus.